Aleluia. A graça e a paz. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem mesmo? Aleluia. Vocês têm que ter coragem também para falar, sabia? Porque a circunstância ela também fala. O diabo ele investe pesado contra nós. A circunstância muitas vezes ela vem gritando para calar a nossa boca. Mas a ferramenta mais poderosa que você tem é essa habilidade de falar. Uau! Vamos agitar as águas. O que você sabe da palavra? Pergunta para o seu irmão, o que você sabe da palavra? Fale agora. Bota para fora o que você... Fecha os teus olhos. Agita as águas. Faz o diabo tremer, meu irmão. Porque quando o diabo veio tentar Jesus, Jesus disse, está escrito, está escrito. Ele sabia o que estava escrito. Se você sabe o que está escrito, é hora de você falar. É hora de você falar. Sabe, muitas vezes nós usamos a nossa boca para falar do irmão, para falar do passado do irmão, para falar de A e B, para falar de circunstância, para falar de coisas negativas. Mas aqui a gente aprende a se comportar como a palavra de Deus diz. Sabe, muitas vezes dentro da nossa própria casa falamos o contrário, não falamos a palavra. Mas o que a palavra de Deus é para você? Muitas vezes, irmãos, a falta de falar a palavra é uma compreensão errada do que Deus é para você. O que Deus é para você? Para mim, Deus é a palavra. E a palavra é digna de toda aceitação. A palavra é a videira verdadeira. A palavra é a minha oração. A palavra é a minha meditação. A palavra é o verbo vivo. A palavra é a água viva. É o pão, é o mel. Oh, meu querido, o que a palavra de Deus é? Deus também é. Ela é santa. Deus é santo. Ela é pura. Ela me vivifica. Oh, Ele é a minha força, a palavra é a minha fortaleza, é a rocha da minha salvação. Agita as águas. Porque o tempo que você passa falando a palavra, algo tem que acontecer. Isso aqui não é uma palavra motivacional para você não, irmão. Isso aqui é Deus falando com você. Sabe quando nós não temos essa verdade dentro de nós? Depois de um culto, a fé lá na frente parece que bate asa e voa. Mas irmão, essa palavra é para você guardar. Senta aí. Eu sou meio doido mesmo, agitado, viu? Você percebe que eu já estou me soltando mais nos cultos? Dando uns pulinhos. Estou me familiarizando. Muito obrigado. Sabe, muitas vezes nós não precisamos disso aqui, sabia? Porque em casa não tem esse conjunto, esse grupo de louvor poderoso. Em casa é você e Deus e a palavra. É você e o Espírito da palavra. É você e sua fé na palavra. É você e o Deus da palavra. Sabe, você tem ferramenta suficiente para poder se levantar e brilhar. Eu poderia colocar o nome dessa ministração hoje, se levante e brilhe. Levante-se e brilhe. Pelo poder da palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Levante-se e brilhe. Deus já mudou a nossa sorte. Olha para o seu irmão e diga assim, Deus já mudou a sua sorte. Você já está nele. Diga, hoje é Cristo em nós. A esperança da glória. Aleluia. O pessoal da mídia aí, está pronto? Abre aí em Provérbios. Provérbio 20, 27. Olha para o seu irmão e diga assim, essa é a tarde que você tem que se levantar e brilhar.
Diga assim, porque a palavra de Deus, ela foi enviada a nós. E ela é a lâmpada. Ela é o poder. Ela é a luz. Ela me ilumina. Diga, ela me mantém vivo. Ela me mantém aceso. Sabe, muitas vezes a gente escuta muito sobre avivamento, não é verdade? Oh, Senhor, me aviva, avive-se pela palavra e permaneça vivo. Essa é a versão Lara, né? O espírito do homem é o quê? A lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu corpo. Coloca aí na MBV. Esse negócio ficou massa, viu? Rapaz, tem dificuldade às vezes de... MBV. É essa aí? NBV. A Viva. Essa é Viva? NVI. Tem não agora. A consciência do homem é um farol que o Senhor colocou nele para revelar todos os pensamentos e emoções. Olha para o seu irmão e diga assim, você nasceu para brilhar. Você é a lâmpada do Senhor. Ele colocou o Espírito de Deus, o Espírito do próprio Deus está dentro de você. Meu querido, ele disse que você é um farol, você nasceu para brilhar. Deus está dentro de você. Olha que coisa poderosa. A palavra de Deus está dentro de você. E isso me deixa empolgado, isso me faz viver melhor. Porque eu sou a lâmpada do Senhor. Provérbio 4,18, ele diz o quê? Que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho, quem é justo aqui? Quem foi justificado pelo sangue de Jesus? Pela fé nós somos justificados e brilhamos, resplandecemos a glória de Deus que foi colocada dentro de nós. O Espírito da glória está dentro de nós. Eu vou dar um amém. O Espírito da glória está dentro de nós. O Espírito de Deus está dentro de nós. A palavra foi enviada a nós. Lá no Salmo 107:20 diz que Ele enviou a sua palavra e nos livrou do que é mortal. A palavra já chegou até nós. Nós já temos a palavra. Jesus é a palavra. Deus é a palavra. Lá em João capítulo 1, versículo 1, olha o que ele diz. João 1. João 1. E no princípio era o verbo. Tem uma tradução que diz no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Próximo versículo. E estava no princípio com Deus. Versículo 4. Esse negócio não é crente não, viu? Versículo 4, a vida estava nele. Quem é ele? A palavra, Jesus. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Meu Deus do céu. Isso é empolgante. Quando a gente começa a ver essas coisas, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Lá em João capítulo 5, versículo 23, diz assim, como Deus tem vida em si mesmo, como Deus tem vida em si mesmo, Deus também é o Filho. Coloca aí João capítulo 5, versículo 26, como Deus tem vida em si mesmo, Deus também é o Filho. O que ele quer dizer com isso é que a palavra dele tem a própria vida dele. João 5, 26.
João 5,26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus é a palavra tem vida em si mesmo. Quando eu e você se expomos à palavra de Deus, lá no Salmo 119, versículo 30, coloca aí para ver, a exposição da palavra traz luz e dá entendimento ao simples. 30, vai descendo aí, 35. Meu Deus. Nessa tradução aqui, diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz. A exposição das tuas palavras dá luz. E dá entendimento ao simples. A minha vida, a sua vida, está na palavra. Nós precisamos olhar para a nossa vida a partir da palavra. Por quê? Porque quando nascemos de novo, recebemos a palavra de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que no dia que ouvimos a palavra da verdade, olha, no dia que ouvimos a palavra da verdade, em que também vós, ele está falando para a igreja, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Meu querido, é o Espírito e a palavra andam junto. Fomos selados. Estamos como um container fechado, lacrado. Não tem espaço para doença no seu corpo. Por quê? Porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 11, o que diz? Se o Espírito de Jesus Cristo, que ressuscitou Jesus Cristo, se o Espírito que habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus Cristo, aqui, se em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito. O Espírito Santo está dentro de você? Quem em vós habita. Você acha que tem espaço para doença no seu corpo? A não ser que você deixe e aceite. Ou confesse. A minha dor de cabeça, a minha coluna, a minha bico de papagaio. Mas se você tem a consciência, se você acredita, como Efésios diz, Paulo orando, dizendo que o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o poder que está dentro de você. Esse poder, ele trouxe para a gente uma vida mais elevada. Ele tira a gente de uma condição de miséria, de pobreza, de fracasso, de pecado. Ele tira esse poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Meu querido, ele arranca a gente do império das trevas, da posição de vítima, de dominado pelas trevas, e nos coloca em uma posição de autoridade, dando poder, domínio e autoridade novamente. Ele dá um nome, ele dá a palavra, ele dá o Espírito, ele dá o poder, ele dá o Evangelho da graça. Meu irmão, você tem muita coisa, eu e você temos muita coisa. E não vale só saber disso, porque Satanás sabe, meu irmão. A gente tem que começar a pôr em prática com um pouco da palavra que a gente tem. E aí o que acontece? A gente cresce em graça e em conhecimento. Porque não adianta saber, nós precisamos colocar em prática. Situação vem, circunstância vem, muitas vezes somos abatidos, mas não destruídos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que eu quero dizer é o seguinte, para resumir tudo que eu já falei, Deus está dentro da palavra. Então se levante e brilhe. Não na sua força, não, mas na força e no poder que está embutido na palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu não estou preocupado se você vai gostar ou não da minha ministração. O problema não é meu, eu não estou falando a minha palavra, a palavra é dele. Quem transforma é a palavra dele. Jesus, ele tinha esse entendimento que ele dizia assim, eu não falo o que eu quero, eu falo o que o Pai me manda. Mas, meu irmão, a falta do entendimento sobre quem é Deus nos impede de muitas coisas. Porque muitas vezes nós vamos evangelizar e a gente encontra pessoas que têm uma definição de Deus como religião, tradicionalismo,
ideias humanas. Deus não é uma religião. Deus não pode ser definido por tradição. Deus não pode ser definido por ideias que passam na cabeça de um homem. Não. A fonte não é a religião. A fonte não é a lei de crente. Como foi falado hoje pela manhã, a fonte não é isso. A fonte é a palavra. Quer se encher de Deus? Quer conhecer Deus? Quer ver Deus? Vá para a palavra. Jesus, ele disse, eu sou o caminho. Lá em João capítulo 4, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Coloca aí João capítulo 14, versículo 6. Mais adiante, Filipe diz assim, mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho que nos basta. Jesus olha para aqueles discípulos, pessoas que estavam andando com ele. Como é a história, rapaz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vai descendo. A verdade e a vida, e ninguém, olha o que ele disse, ninguém. Ele disse, eu sou o. Não tem outro. Ele disse, eu sou o caminho. Diga assim, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ou seja, a palavra de Deus nos leva até o próprio Deus. Jesus, ele nos conduz, a palavra nos conduz, a palavra nos revela a Deus. E por que a gente escolhe os cultos? Por que a gente escolhe os cultos? Porque ainda, meu irmão, Deus fala essas coisas. Olha as cadeiras que estão faltando. Isso aqui era para estar lotado, sim ou não? E por isso que muitas vezes a gente está sentado e diz assim, eita, o pastor está falando essa mesma coisa. Você sabe por que ele está falando a mesma coisa? Porque a ficha não caiu ainda. Você sabe por que Deus está repetindo, até a revelação cair no solo do seu coração. E essa palavra crescer, criar raiz, tomar espaço e deixar que você não viva mais. Mas a palavra agora vai viver em você. Por isso que o apóstolo Paulo disse, não vivo, já estou, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, ou na palavra de Deus. Ou você acha que a gente tem que buscar a Deus só quando estiver escalado em alguma coisa na igreja? Ou você acha que a gente tem que estar escalado, vai buscar a palavra de Deus, vai se alimentar da palavra de Deus quando é escalado para pregar? Quem disse isso, meu irmão? Está pensando muito raso. Você tem que olhar para a palavra de Deus como o teu almoço, como as tuas refeições. Porque se você não comer a comida natural, que passa alguns minutos, algumas horas na tua barriga, e depois vai embora, e você sente uma necessidade de comer novamente. Porque se você não comer, você morre. Esse mesmo entendimento que você tem de alimentar e cuidar do seu corpo para manter ele vivo, você e eu temos que ter esse mesmo entendimento. Com um alimento espiritual que é a palavra de Deus. Olha para ela como alimento. Porque o salmista lá no 119, ele diz assim, a tua palavra é mais doce que mel. O apóstolo Pedro, ele diz que nós crescemos com leite racional. Olha para a palavra como alimento. Ele é o maná, ele é o pão vivo que nos sustenta. Deus e a sua palavra é um. Lembra da oração do capítulo 17 de João? Jesus fazendo aquela oração e dizendo, eu e o Pai somos um. Como meu Deus do céu, que compreensão ele teve, trazendo para aqueles discípulos. A palavra, ela nos santifica. Ele disse, a tua palavra é a verdade. Santificai-vos pela verdade. Quando nós estamos se alimentando da palavra de Deus, nutrindo. Como é que se alimenta da palavra? Vou te ensinar aqui. Lá em Jó, capítulo 12. Abre aí, capítulo 12, Jó. Capítulo 12. Jó, capítulo 12, versículo 11. Jó, capítulo 12, versículo 11. Olha o que ele diz. Porventura, o ouvido não se submete à
provar ou a experimentar as palavras como o paladar prova as comidas? Deixa eu te dizer uma coisa. Há um segredo aqui que vai ser revelado. Você tem que estar disponível a ouvir. Lembra o que eu falei lá em Efésios capítulo 1, versículo 13? No dia que você ouviu. Ouviu o quê? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Você entende que tem uma necessidade de alguém pregar para... Como crerão se não há quem pregue? Você percebe que tem uma necessidade tanto de ouvir como também de pregar? Por isso que você está aqui ouvindo a palavra. Porque a Bíblia nos exige de nós. Ela cobra de nós, sabe o quê? Um ouvir contínuo. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17, o que ele diz? De sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, tem dois ouvir. O ouvir pela palavra de Deus. Porque é pela palavra de Deus que fé chega. É pela palavra de Deus, irmãos, que a vida é mantida. A vida de Deus, ela é sustentada pela sua própria palavra. Pergunta para o seu irmão assim: o quanto você come da palavra diariamente? Se todo dia você come arroz, macarrão, feijão, pão, todo dia você tem que comer a palavra de Deus. Sabe, irmãos, quando o diabo foi tentar Jesus e veio com aquele rolo compressor para tentar destruir o plano da salvação, Jesus disse: opa, como é a história? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus sabia o que estava escrito. Jesus tinha costume de vir à igreja. Quantos têm costume de vir à igreja aqui? Dê um glória a Deus. Agora, se você tem costume de escolher os cultos, não dê glória a Deus. Venha para todos os cultos. Ou você acha que eu não tenho que exercer fé para vir para os cultos? Eu tenho que exercer fé para vir para os cultos, porque muitas vezes a minha carne não quer se submeter às coisas do Espírito. Ela vai sempre, como Paulo disse lá em Gálatas 5, ela vai tentar contra o Espírito, ela não vai querer se submeter, sabe? Muitas vezes não vai ter vontade de orar, mas é sem vontade e com vontade que eu tenho que orar, que eu tenho que ler a palavra, que eu tenho que colocar isso para dentro. Eu tenho que me juntar, me conectar, se conectar a pessoas de Deus que falam as mesmas coisas. Pronto, se tem um cara aqui que eu gosto de estar perto dele, é o Ricardo Paiva. Quando eu cheguei aqui, procurei logo ele, olhei para o lado, ele já estava olhando para mim, eu sem ver ele. Eu gosto de estar nele. Porque ele fala as mesmas coisas que eu falo. Ele crê no que eu creio. Você está andando com quem, meu irmão? Cuidado que fé rouba fé. Como assim? Fé rouba fé. Você está tão empolgado com aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja. Chega uma pessoa e diz assim: rapaz, não é bem assim não. Eu conheci uma igreja que era assim. Você, e é. Aquela empolgação toda foi embora. Porque você começou a se associar e ouvir a pessoa errada, as palavras erradas. Lembra que Jó falou? Capítulo 2, versículo 1. É com o ato de ouvir que nós podemos engolir as palavras. Experimentar. Você tem que ter cuidado com as palavras que estão chegando no seu ouvido. Faça das palavras que estão chegando como uma traíra. O que é uma traíra? Um peixe que tem muita espinha. Quando você vai comer, você tem que ter o cuidado para não se ferir com aquilo. Tem palavras que vêm ferir a gente, irmãos. Se eu fosse dar ouvido ou se alimentar das palavras que eu já ouvi, eu não vou nem te contar aqui, porque isso não vai te edificar. Você está aqui comigo? Mas eu tive que... Essas palavras que eu ouvi causou um trauma tão grande que eu tive que ter um tempo, irmão, para descansar e dizer: opa, eu tenho que se levantar novamente pelo poder da palavra e brilhar. Por quê? Porque é da vontade de Deus, irmãos. Deus não colocou a luz dele, o poder dele, o Espírito dele dentro de você para você andar apagado, como se não tivesse aquilo que ele colocou dentro de você. Meu Deus do céu. Às vezes a gente para perto de alguns crentes e eles começam a falar algumas coisas. A gente fala assim: rapaz, a gente fica até pensando como corrigir. Porque eles são tão ásperos, estão tão insensíveis na sua própria força. Tão orgulhosos que você fica assim: rapaz, tem coisa que eu... Sabe o que eu faço? Deixa o cara quebrar a cara mesmo. Não vou avisar não, deixa quebrar, porque... Mas meus amigos, de verdade, eu coloco no grupo assim: se uma hora você vê eu errando em alguma coisa, me chama a atenção. Me chama para perto. Me corrige.
É ou não é, Ricardo? Cadê Kleber? Tá aí? Tá não, né? Kleber. Orlando. Me chama a atenção. Meu filho, minha esposa, me chama a atenção. Me traz para perto. Esses são os amigos. Amigo não é aquele que sempre está batendo no ombro. Pá, e aí, tu é uma bênção, tu é uma bênção. Não, amigo é aquele que vai dizer, ei, rapaz, está errado. A palavra diz isso aqui. Eu quero ser corrigido. Por quê? Porque eu amo a correção. Se você não amar a correção, como o salmista disse, você não ama Deus. Porque a palavra é a nossa correção. A palavra é a direção. A palavra, meu querido, é o ruach, é o Espírito. Ele disse que essa palavra, lá em João capítulo 6, versículo 63, é Espírito e vida. Mesmo que doa, uma hora essa palavra vai gerar vida. Essa palavra vai gerar dentro de você robustez, estrutura. Nunca mais eu esqueço do que Cristo falou aqui. Não adianta ter o conhecimento sem estrutura. E como é que a estrutura da palavra vai ser gerada, construída na prática? Não é não saber, porque saber Satanás sabe. Crer, ele também crê que chega e estremece, os demônios acreditam. É na prática da palavra, com um pouco da palavra que você tem, põe em prática, porque graça e paz é multiplicado na sua vida. Chora, diabo. Porque a espada está cortando. Por quê? Porque a palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 11, ela é viva e eficaz. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a palavra de Deus está sendo pregada na igreja, aquilo que você carrega, tanto na sua mente como no seu corpo, que é contrário, se você estiver atento a essa palavra, meu querido, ela arranca. Pode ser até um caroço, que você às vezes diz que é seu, esse caroço que está aqui na minha mama. Rapaz, esse nódulo que veio aqui no meu útero. Rapaz, essa enxaqueca. Se você estiver atento ao receber a palavra de Deus, a Bíblia diz lá, Provérbio capítulo 4, versículo 20, diz assim, ó. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Filho meu, eu amo essa parte aqui, ó, atenta. Que quer dizer carvanar. Dê toda a atenção devida ao que Deus está sendo, ou que Deus está transmitindo. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Que tradução é essa, Ara, né? É porque na minha diz assim, inclina os teus ouvidos para as minhas firmes razões. Estou acostumado com a minha. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Se na sua diz, as suas firmes razões, essa palavra firme razões, é a palavra de Deus. Ou o mandamento. O que é inclinar? O que é dar atenção? Parar o que está fazendo, dar um passo do lado e dar toda a atenção àquilo que está sendo dito. E aí ele diz, guarda, passa o próximo versículo, guarda no meio do teu coração. Por quê? Você entende que a vida de Deus está dentro da palavra? Esses dias eu estava estudando a palavra e Deus falou assim, estou muito feliz com você porque você entendeu que eu estou dentro da palavra. Próximo versículo. 21. Provérbio 4, 21. Filho meu, ouça atento. Elas devem estar sempre na sua mente. Guarda no seu coração. Próximo versículo. Porque delas dependem a verdadeira vida e a saúde para o seu corpo. Você está doente aqui? Está com algum problema de saúde? Está não, né? Mas receba a palavra. Mas se alguma doença chegou, quando você está ouvindo a palavra, é como você está tomando um remédio. Você pensa, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós estamos sentados ouvindo a palavra, é como se a gente estivesse tomando um antibiótico. Tem uns horários para tomar, e com o passar do tempo, esse antibiótico começa a ter efeito sobre o nosso corpo. Sim ou não? Então, é exatamente o ouvir contínuo da palavra de Deus, que você vai ouvindo é como se você estivesse tomando um remédio, e uma hora aquela doença não está mais. Aquele sintoma desapareceu, porque a força, a vida, o poder da palavra começa a expulsar.
Sabe por quê? Porque você está cheio do Espírito da palavra. Ele está dentro de você. Você está completo nele. Não tem vaga para nada que é contrário. Não, mas espera aí. A gente ainda está com esse corpo assim. A gente precisa aceitar. Aceita. O que eu devo aceitar, o que eu devo permitir é a palavra de Deus. Porque eu tenho que me ver a partir da palavra de Deus. Eu tenho que ver o meu próximo a partir da palavra de Deus. Eu tenho que ver o meu pastor a partir da palavra de Deus. Eu tenho que ver meu casamento a partir da palavra de Deus. Eu tenho que criar os meus filhos, como o pastor estava ensinando ontem, a partir da palavra de Deus. Eu tenho que dirigir o meu casamento a partir da palavra de Deus. Porque pela palavra, cada um tem o seu dever. Eu sei que não é muito glória a Deus, né? Mas você tem que ver, filhinho e filhinha, você tem que ver os seus pais a partir da palavra, porque na hora que ele começar a corrigir você, aceita. Porque é melhor, dói menos. Porque quando os teus pais estão te chamando para a palavra, quem está te corrigindo é Deus. É melhor Deus corrigir do que Satanás, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus, ela não é enviada para destruir você, mas é para edificar, construir, solidificar você, fortalecer você. Alguém chegou com dor aqui no corpo? Se chegou, pode dizer assim, eu estou doendo ainda. Todo sarado, glória a Deus. Não pode ficar mesmo. Se entrou pelas portas, doença tem que ficar lá fora. Você é um container cheio. Foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Quando Satanás chegar com qualquer sugestões, qualquer ditado na sua mente, qualquer palavra venenosa, meu querido, pode dizer que não tem vaga. Porque antes de eu vir para cá, eu estava em oração e eu vi que eu estava orando pela uma menina, mas naquela oração, eu estava intercedendo pela igreja, mas naquela oração eu estava orando por uma menina, mas o sentimento era minha filha. Eu disse, oxente, tem alguma coisa que vai acontecer. Em nome de Jesus, ela lá, está indo para o banheiro. E a febre apareceu. E eu disse, você não pode ficar aqui. Maria está cheia, ela está selada. O poder que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos já entrou nela. Doença não pode ficar no corpo dela. Febre, quentura, é uma maldição da lei. E Jesus já levou sobre si toda a maldição da lei. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da maldição da morte e do pecado. A lei de vida opera no meu corpo. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos vivificou o meu corpo. A palavra, o poder, querido, a vida da palavra, ela está se movendo em cada parte do meu corpo, em cada célula do meu corpo, em cada parte do meu espírito. Não pode ficar. São esses princípios que nós temos que levantar e mostrar para Satanás. Você sabe que você não pode. Uau! Olha para o seu irmão e diga assim, que palavra! E ela não é minha. Ela é de Deus. Ela contém o próprio Deus. É a palavra dele que está em xeque. Então nunca tenha medo de falar a palavra. Uhul! Você está preparado para o próximo culto? Você está cheio da palavra? Alguns estão dizendo assim, rapaz, quando eu chegar em casa, a minha oração vai ser diferente. Por quê? Porque a partir de hoje, você não vai ser relaxado espiritualmente. Você vai meditar na palavra de dia e de noite, como o salmista disse. Você não vai andar mais no conselho dos ímpios, nem se deter na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer vai estar onde? Na lei do Senhor. Mas vamos trocar essa palavra lei, vamos colocar na palavra do Senhor. E então, depois que eu meditar na palavra de dia e de noite, meditar como? Meditar com um propósito. De praticar ela. Porque a melhor coisa, irmãos, e a maior alegria que manifesta no coração de Deus é quando você responde a Ele rapidamente.
E quando você medita na palavra de dia e de noite e tem o seu prazer nela, meu querido, o que vai acontecer é o que os próximos versículos diz no Salmo 1. Versículo 3, ele é comparado com uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele faz prospera. Aí, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Que água? Pergunta ao seu irmão, que água? Que corrente de águas é essa? A água aqui é a palavra. A palavra é a água. Que água? A água que limpa a gente. Jesus disse para os discípulos no capítulo 15, ele disse assim, versículo 3, vós já estáis limpo pela palavra. O que ele disse para aquele homem no capítulo 3 de João, Nicodemos, o que ele disse para ele? Se você não nascer da água e do Espírito. Que água? A palavra e o Espírito. Lembra? Esse versículo está em conexão com Efésios capítulo 3, versículo 13. Quando ouvimos a palavra da verdade e cremos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Você entende que o Espírito de Deus, para mudar a sua vida, ele precisa que a palavra chegue no seu coração para transformar a sua vida? Uhul! Como vão crer se não há quem pregue? Por isso que eu estou pregando. Para alguém crer. E por que eu estou falando? Porque eu já creio. Porque Deus já falou comigo no meu quarto, na minha casa. Quando o pastor vem para esse altar aqui falar, Deus já tem falado com ele. Ele já tem crido nessa palavra. O que ele faz? Eu agora vou começar a falar para que, do mesmo jeito que eu creio nessa palavra, os que vão me ouvir vão também crer. Porque essa foi a oração de Jesus no capítulo 17. Jesus, quando ele orou, ele estava pensando em mim e você. Ele estava dizendo o seguinte, eu não oro só por este, mas por aqueles que também vão ouvir a minha palavra e vão crer em mim. Você já imaginou? Você é fruto da oração de Jesus. Aí, abre aí em João capítulo 17. Capítulo 17. Eu estou bem ligeiro, irmão, porque Deus é bom. Mas não se preocupa não, vai ter uma hora, sabe o quê? Vai ter uma hora. Se prepara para isso aqui, viu? Se prepara para os cultos dessa igreja aqui. Rapaz, tem hora que eu estou aqui, ali, orando, intercedendo. O Senhor disse assim, vai chegar uma hora que a glória de Deus vai cair nesse lugar. Não que a glória de Deus não caiu, mas vai cair em um nível tão grande que esse culto vai começar. Não vamos ter tempo para terminar o outro. Esse negócio vai estar tão cheio. Você viu o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Rapaz, não é diferente. O Espírito é o mesmo. Mas no capítulo 17, ele disse assim, versículo 20. Não rogo somente por este, mas também por aqueles, está no plural, por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Pela sua palavra hão de crer em mim. Pela sua palavra hão de crer em mim. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Eu amo essa, eu descobri Deus na palavra através dela. Nem crente ela era, né? Eu descobri através dela. Eu digo, Deus, você estava na palavra, essa mulher percebeu isso. Um cego percebeu isso. O cego Bartimeu percebeu isso. Porque quando alguém começou a dizer, ele disse, quem é que está passando aí? Jesus, ele disse, Jesus, meu milagre. Onde é que está o teu milagre? Onde é que está a tua resposta? Na palavra de Deus. Onde é que está o remédio para o seu corpo? Na palavra de Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela passou 12 anos, mas enquanto não ouvia a palavra, depois que ela ouviu a palavra, a percepção, a maneira de pensar mudou. Por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus, a palavra. A palavra fez o quê? A palavra ressuscitou mortos. A palavra deu vista ao cego. A palavra limpou os leprosos. A palavra deu vida, trouxe libertação para as pessoas. Uma tal de Maria, ela tinha 7 demônios, ela foi expulsa. Foi expulso os demônios, ela tinha agora uma vida livre. Então essa mulher ouviu muitos testemunhos de Jesus. E quando ela ouviu acerca de Jesus, quando ela ouviu acerca da palavra, ela creu e disse, se tão somente eu tocar na ponta do seu vestido, eu vou ser curada, eu vou sair dessa situação. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você souber tocar na palavra, ou extrair o poder e a vida que nela tem, meu querido, você não vai precisar nem que alguém ore por você. Quando a doença chegar no seu corpo, você não vai nem orar por doença, você vai exercer a sua autoridade, vai dizer assim, ó, chegou, saia.
Hoje pela manhã eu estava olhando o meu pé que eu cortei. Cara, bicho, se eu tirar o sapato aqui, não tem chulé não, amém? Mas eu levei um corte. Naquela hora, que dor, uma porta de ferro. Eu disse, pare agora. No nome de Jesus, pare de sangrar, pare. E eu continuei trabalhando. E aquela dor ainda ficou lá, mas eu disse, pare agora, feche, seque, volte ao normal. Quando eu cheguei em casa à tarde, peguei a bucha para tirar as tintas. E quando eu... Gente, cadê o corte? Aí hoje à tarde eu fiz assim, eu ainda fui mais incrédulo. Digo, rapaz, deixa eu ver um negócio bem. E não foi mesmo. Não tem marca nenhuma. Sabe por quê? Porque eu ouvi o pastor Cris fazendo isso. Ele disse que teve uma hora que ele levou um corte. Ele disse, pare de sangrar agora. E aquilo sumiu e voltou ao normal a pele dele. Por quê? Porque ele está cheio. Ele está cheio. Olha para o seu irmão e diga assim, você está vivo. Você está cheio de vida. Não tem espaço para doença no seu corpo. Você entende? Você tem acesso a essas coisas. Eu e você, eu estava em casa pensando isso, como é bom ser igreja, como é bom estar na igreja, como é bom congregar. Nós recebemos uma palavra lá em janeiro, uma palavra para o ano todo, sabia? Ampla suficiência, consagração. E o que mais? Esqueceram, não foi? Seja uma voz, ó. Que coisa, uma coisa combina com a outra, tá vendo? Às vezes eu olho para o meu espelho e digo, obrigado, porque esse cara nunca vai desistir. Ele é cheio da palavra, ele é cheio do Espírito. Não há doença no meu corpo, não pode ficar no meu corpo. O Espírito da palavra, a lei do Espírito de vida está trabalhando para mim agora. Obrigado, dor de cabeça, vai embora. Você não pode ficar aqui. Eu tenho uma consciência de que eu não preciso de que alguém ore por mim. Se for o caso, pode orar, amém, irmãos? Mas eu posso resolver as minhas coisas com a palavra que eu tenho. Vou dar menos trabalho ao pastor, sim ou não? Imagina eu ligar, pastor, olhe por mim que eu estou com uma dor de cabeça. Não é errado, amém, irmãos? Mas nós precisamos crescer na palavra de Deus e dizer, saia, porque eu creio no que a palavra de Deus diz. Eu nasci para brilhar. Lá em Filipenses diz que nós somos como os luzeiros em um mundo tenebroso. Lá em Isaías 60. Isaías 60. Coloca aí Isaías 61. Dispõe-te ou levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor. Meu Deus do céu, essa palavrinha glória e a glória do Senhor. Rapaz, a glória do Senhor faz toda a diferença. Essa palavra glória, eu não sei ler muito isso aqui, mas eu acho que é Shabod o nome no original. A glória do Senhor significa resplendor, poder, riqueza, autoridade, magnificência, fama, dignidade, abundância, excelência. Esse é o original dessa palavra. Diz que dispõe-te, resplandece, porque vem a tua glória, ou vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O próximo versículo, o que diz? Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas, sobre ti, diga assim, isso é comigo, aparece resplandecente o Senhor. Se alguém chamar você de estrela, aceita. Porque do mesmo jeito que tem uma tradução que diz luzeiro, diz astro. Diga assim, eu sou um astro, uma estrela. Eu nasci para brilhar. Diga, eu estou brilhando. Eu estou crescendo. Não vou parar de crescer. Porque o reino que eu faço parte é um reino que cresce constantemente.
Eu tenho uns 5 minutos, o pessoal do louvor. Aleluia. Deus é bom. Rapaz, só dei a introdução. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Meu Deus do céu. Eu sei que eu mexi hoje a tua vida com a palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, depois de uma palavra dessa, depois de algo de Deus ser liberado, deixa eu te dizer uma coisa. Quanto tempo eu vou ficar na brecha para estar orando por você? Você está proibido de sair daqui da mesma forma. E ter as mesmas atitudes que você estava tendo antes. Ei. Toca alguma coisa aí, Felipe. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma hora que Deus ele tinha o costume de falar com Adão, sim ou não? Na virada do dia, no capítulo 3, versículo 8, Deus sempre vinha conversar com Adão. Deus sempre vinha fazer o quê? Manter o depósito das suas palavras dentro do homem. Deus sempre vinha se comunicar. Deus sempre vinha falar com o homem. Deus é um Deus de palavra. Você está aqui comigo? Deus é a própria palavra. Deus é íntegro, a palavra é íntegra. Deus é completo, a palavra é completa. Sabe por que o apóstolo Paulo ele diz assim, ocupa tua mente com a palavra. Ele disse, olha, no demais irmãos, tudo que é verdadeiro, a palavra é verdadeira. Tudo que é honesto, a palavra é honesta. Tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. Tudo que Paulo estava dizendo, verdadeiro, justo, amável, louvada, é a palavra, é o próprio Deus, ele é verdadeiro. E tem uma hora em que Deus ele vem na virada do dia, e ele faz aquela pergunta que dá uma grande pregação. Adão, onde estás? A pergunta para você hoje é Deus dizendo assim, onde é que você está? Ei, onde você está? Deus tinha colocado Adão numa posição de poder, de autoridade, de domínio. Deus no céu, Adão comandando na terra, o governo. A palavra de autoridade, a palavra final aqui na terra, estava com Adão. Você está aqui comigo? Onde é que você está? Ele disse, lá em João capítulo 15, versículo 7, se permanecerdes em mim, se você permanecerdes em mim, se permanecerdes em mim, as minhas, o quê? Palavras permanecerdes em vós, pedirei tudo o que quiser, e será feito assim convosco. Sabe, irmãos, quando nós temos consciência do que a palavra de Deus é, do que eu tenho, do que é meu. Vou te dizer uma coisa, esses 2 meses, de janeiro e fevereiro, eu não trabalhei, praticamente não trabalhei. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra me supriu em tudo. Tudo, feira, terreno pago, tudo, colégio pago, filho no colégio. Tudo. Naquele dia que eu dei, está lembrado aqui numa quinta-feira, eu acho que foi numa quinta-feira que eu falei sobre dízimo e oferta. Naquele dia, quem é da tesouraria encontrou um envelope com R$2. Foi eu. Eu estava até com vergonha da minha semente naquele dia. E eu disse, Ivone, tem dinheiro aí? Ele disse, tem não. Eu disse, só vai R$2. E depois, Senhor, eu me arrependo, porque eu estou com vergonha da minha semente. Eu coloquei a minha semente ali, com um coração de honra. Aquela semente de R$2. Eu aqui falei para vocês que estavam esperando 2 ligações. Quem se lembra? Quando eu cheguei em casa, eu recebi aquelas 2 ligações. Aqueles R$2 se multiplicou 2.000 vezes. 2.000 vezes aqueles R$2. Foi uma colheita instantânea. Um serviço numa ligação só. Você está aqui comigo? Quando você decide honrar a palavra de Deus, tudo muda, gente. Eu tenho alguns segundos, 38 segundos, 30 segundos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Como eu fui abençoado hoje com essa palavra. Estou saindo daqui mais fortalecido. E sei que Deus ainda tem muito mais para a vida da gente.
Olha para o seu irmão e diga assim: você está preparado? Porque ainda tem o próximo culto. Seja abençoado na prática da palavra. E aqui está um livro que pode mudar a sua vida. Ele está contido também com a palavra de Deus. Tem respaldo, tem princípio. Faça uso disso. Pastor Cris, muito obrigado por essa oportunidade. No nome de Jesus.